Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o preconceito e eu vou utilizar um exemplo pessoal meu para dizer que o preconceito pode estar onde a gente menos espera. Quando a gente fala em preconceito, é comum a gente pensar nos mais nojentos que são a misoginia e o racismo, sem entrar nos detalhes da quantidade de preconceito que existe ao nosso redor e que o ser humano perpetua. Os mais nojentos e terríveis são sim o contra a mulher e contra o negro. Então, esses daí são sem comentários. Mas aí a gente queria chamar a atenção para vocês, com essa historinha breve pessoal minha, sobre o nosso preconceito intelectual, falando do Senhor dos Anéis. Então, se você gosta da história, gosta do Senhor dos Anéis, você vai entender o que eu estou falando. E se você detesta, jamais ouviria aquilo, você também vai entender o que eu estou falando aqui. Que é, a gente sustenta inúmeros preconceitos intelectuais do nosso cérebro, das nossas crenças, da nossa mente, que são absolutamente sem fundamento algum. Portanto, são preconceitos intelectuais, ou seja, são conceitos que a gente formula previamente a partir de outros elementos que não sejam aquele contato que eu tive real, pessoal, inteira de ser humano com aquela criatura, para saber se ela está inferior, superior, se aquilo presta, se aquilo não presta. Então, como a gente aqui está falando do preconceito intelectual, e eu quero ser o mais breve possível, eu vou contar para vocês bem rapidinho, que, sei lá, 15, 20 anos atrás, quando eu vi as propagandas do Senhor dos Anéis, que estava passando nos filmes, eu comentava comigo mesma, né, pensava, bom, jamais vou ver esse filme horrível, cheio de seres estranhos, de situações de guerra o tempo inteiro, e é sangue, e é luta, e é guerra, porque não era o tipo de filme, nunca foi da minha predileção. Bom, enfim, comentei isso com um primo meu, que era bem mais jovem na época, não sei em que contexto da conversa isso aconteceu, e ele fez o comentário que aquele livro, aquela série do Tolkien, era o segundo livro mais lido no mundo depois da Bíblia. Eu falei, como? Ele falou, eu nem sei se isso ainda se sustenta, se é isso ainda até hoje. Mas na ocasião, que tem quase uns 20 anos, ele falou isso comigo. TT, esse é um dos livros, esse é o segundo livro mais lido no mundo depois da Bíblia. Aí eu falei, gente, que coisa estranha. Eu não, nem tinha feito ainda psicologia, estava no começo dessa jornada, eu era empresário, tinha outra vida, outro contexto, tudo. E como não era um tipo de filme que eu veria de fato por esses elementos de gente monstruosa, de gente que não é gente, que não é ser humano e é só guerra, luta, umas coisas estranhas, jamais veria aquele filme, jamais iria 2 horas. Imagina, gente, que são três, depois veio o quarto e tal, cada um tem 2 horas e meia, 3 horas e meia, acho que tem o Retorno do Rei. E eu jamais veria um filme daquele, mas intrigadíssima por esse comentário, eu fui capaz de vencer o meu preconceito intelectual, que eu acho que é muito, muito comum. Não que eu não tenha mais, eu devo ter um monte que eu não conheço ainda, mas você também pode ter qualquer preconceito ou vários preconceitos intelectuais. E foi através da história magnífica, que eu hoje amo de paixão, do Senhor dos Anéis, que eu pude vencer um preconceito bobo, intelectual. Eu tive esse estímulo de um comentário que era um livro extremamente lido em toda a história, né, moderno ocidental, estamos falando do mundo ocidental. Eu fui instigada por essa informação a vencer um preconceito. E quando eu fui assistir, dando crédito que a história era tão né, popular, quando eu fui assistir, eu fiquei absolutamente encantada, porque é óbvio que a história vai bastante além e ela não tem nada de específico com esses personagens monstruosos, são detalhes. O que está na história, que é magnífico, além das frases que tem, que são pérolas, que eu poderia listar, mas eu não vejo O Senhor dos Anéis, tem mais de, sei lá, 15 anos. Na época, gente, eu juro pra vocês, eu assisti 10 vezes, 20 vezes cada filme. Eu sabia
cada respiração, eu sabia cada fala, porque eu tinha entendido, eu tinha começado a entender, e é um mundo muito vasto e rico que Tolkien criou. Eu não sou especialista em Tolkien, nem em cinema, tô só comentando com vocês. Como psicoterapeuta, o tanto que a gente sustenta preconceitos intelectuais que são absurdos e que atravancam o nosso crescimento. Senhor dos Anéis é uma história magnífica, e depois eu fiz um trabalho já cursando psicologia, fazendo associação dos arquétipos de Jung, os arquétipos coletivos junguianos, com os elementos arquetípicos que estão presentes em toda a história do Senhor dos Anéis, arquétipo do herói, do pai, da mãe, do mágico. É uma história muito rica que você não acha que você está entendendo só de ver aqueles aspectos dos monstros e das figuras transfiguradas, seres que não são propriamente humanos, mas que retratam cada dimensão da gente, desde a espiritual e mais elevada até a mais o ladrão, o anão, o guloso, aquela parte mais animal e densa da gente. É um mundo magnífico, contado através de uma fábula. Então não é à toa que ele é uma história tão famosa como ele é. E o dia que eu fui capaz de vencer o meu preconceito intelectual e conhecer a história do Senhor dos Anéis, eu fiquei absolutamente maravilhada. E trago para vocês como exemplo do tanto de preconceito intelectual que a gente sai arrastando ao longo das nossas vidas.